Então, novamente, boa noite a todos. Como nós fazemos todo domingo no Cefec, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 5 da Lei de Conservação. Privações voluntárias, mortificações. E nós vamos ver as questões 723 a 727. Primeiro, vamos saber o que é mortificação. É o ato ou o efeito de mortificar-se, entorpecer-se, prostrar-se, ou um abatimento psíquico ou moral ocasionado por desgosto ou insatisfação. No nosso caso agora, no nosso estudo, a mortificação ela é vista pela teologia católica, mas não é só a católica, como uma forma de ascetismo. O que é ascetismo? É uma doutrina em que se pensa que o sacrifício físico ou espiritual é um caminho direto até Deus. É um meio de colocar à morte o pecado na vida de um crente. É uma antiga prática religiosa, mas não é mais rara hoje, mas ainda acontece. E então, no Livro dos Espíritos, a questão 723, Kardec pergunta: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E essa pergunta caiu bem para mim, porque eu não vou convencer ninguém a ser vegetariano, claro, mas eu sou vegetariano. Então, eu fiquei muito satisfeita de ler as questões. Então, a espiritualidade responde: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. É claro que na época de Kardec, não se conhecia como se conhece hoje a proteína da carne. Ela também serve a proteína vegetal para o homem, né? Então, mesmo estando numa evolução em que precisamos ainda de alimento, como nós temos uma diversidade de seres em diferentes fases evolutivas, alguns já não têm a necessidade da carne, seja porque vai suprir a necessidade da proteína através dos vegetais, ou seja por questões éticas, né, de não precisar matar o bichinho para a gente se alimentar. E a espiritualidade continua: a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, a lei da conservação é para que nós possamos cumprir a lei do trabalho. Então, o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, o homem ele vai ter a necessidade da carne dependendo da sua organização. Chico, no livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, Vários Espíritos, o Chico psicografou, existe um capítulo exatamente sobre o alimento, o carnivorismo, né? Então, se nós ainda estamos subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Até porque quem é carnívoro,
a carne tem uma quantidade de proteína maior do que o vegetal. Mas cada vegetal tem um tipo proteico. Então, a combinação dos vegetais supre muito facilmente a nutrição carnívora. Então, quem está acostumado a comer carne, não pode, acordei de manhã, eu não vou comer mais carne. Não, o corpo não vai aguentar. Então, a adaptação tem que ser feita lentamente, tem que fazer uma transição. E outro fator muito importante é a questão da economia no planeta, porque a pecuária ainda é um fator da economia humana. Então, a gente não pode tratar esses casos com ingenuidade, apesar dos animais merecerem o nosso máximo respeito. E a gente não precisar criar situações de extermínio desnecessário para eles e sofrimento, né? Nós precisamos ainda da carne, precisamos de leite, dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais, também na farmacologia, na nossa vida comum, que seria da gente sem os nossos pets, né? Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Então, eu acho que isso deixa bem claro que nós podemos substituir, né, a alimentação carnívora pela alimentação por vegetais e os derivados, né, os produtos dos animais. A galinha vai botar ovo de qualquer maneira, a vaca vai dar leite, né? E o que a gente vai fazer sem o queijo? Não tem jeito. Então, nós podemos dispensar, sim, mas à medida que nós pensarmos bem, mudarmos condutas, né? E a transição tem que ser feita muito lentamente. No livro O Consolador, na questão 129, a pergunta é: um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E Emmanuel foi bem direto. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. A gula, né? A carne, ela tem a quantidade de proteína necessária para nós, mas ela tem outros componentes que ajudam nas doenças, principalmente doenças cardiovasculares. E ele continua: valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Eu li num livro uma vez que quem come carne é cemitério de irmãos inferiores. Mas, gente, é muito difícil ter a resolução é fácil, mas colocar essa resolução em prática é muito difícil. Tem que ter um bom acompanhamento para poder, com os vegetais, suprir aquela quantidade de proteína onde nossos corpos estão acostumados. Principalmente quem faz ginástica, né? Quem faz aquele fisiculturismo. Existem fisiculturistas veganos, inclusive, né? Fizeram a transição do carnivorismo para o vegetarianismo e
depois para o veganismo, mas de uma forma muito lenta, anos dessa transição. E aí vem uma coisa muito interessante dita por Jesus em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, essa fala de Jesus, a gente tem que também ver o contexto histórico, né? Que os judeus, eles têm todo um aparato, um ritual para o alimento. Então, essa fala de Jesus também vem de encontro à época. E também colocou bem claro que o alimento não é aquilo que faz mal, né? Não torna o homem impuro. É claro que os nossos vícios é que vão transformar qualquer coisa que entre em doença. O que adianta um vegano que maltrata sua mãe, um vegano que rouba, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, nós temos aí, todo mundo conhece, Hitler era vegetariano, né? E o prato preferido de Chico Xavier era galinha com farofa de abobrinha. Então, na verdade, o que sai da boca do homem, né, que é o problema. O que vai no coração do homem é que é o indicativo de sua evolução. Na questão 724, Kardec pergunta: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E a espiritualidade responde que sim. Só se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Isso está na questão 720, que a Soninha falou no domingo passado sobre essa questão. Então, nós vemos, por exemplo, hoje é Dia das Mães, quantas mães deixam de se alimentar para que o seu filho tenha mais alimento? Isso é uma coisa tão comum para as mães se privarem de alguma coisa em prol de seus filhos, né? Isso sim é uma privação agradável aos olhos de Deus, né? É uma privação séria e útil, né? Você se abster de comer carne porque você não quer que os bichinhos sofram, né? E eticamente e moralmente nós estamos fazendo uma privação séria e útil. Vai chegar um momento de evolução do nosso planeta que nós não precisaremos mais matar os bichinhos, né? E quais são os principais vícios, defeitos, problemas, defeitos morais do homem, né? O orgulho, a inveja, a luxúria, o egoísmo, a falta de fé, a ira, a vaidade, a maledicência. Isso sim, nós precisamos nos privar disso. Quando nós nos privarmos disso, nós estaremos fazendo algo útil, sério e agradável a Deus. Isso sim é um sacrifício que no início é difícil
sacrifício, mas depois a gente vai treinando e chega um momento que não é mais nem sacrifício, a gente já não vai fazer mais isso. Mas é um sacrifício. Isso sim é uma privação agradável a Deus. Na questão 725, Kardec pergunta: o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? E a espiritualidade responde que, para que semelhante questão? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo sempre lhe será desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei e não violando essa lei, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, é uma questão, sempre, o que eu vou fazer vai me elevar moralmente, vai elevar meu coração até Deus, vai ajudar o próximo, vai ser útil ao próximo? É essa a pergunta que nós temos que fazer sempre que precisamos, sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, que a gente fica na dúvida. É essa a pergunta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Cuidar do Corpo e do Espírito, Instrução dos Espíritos, por Jorge, o Espírito Protetor, em Paris, 1863. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. O corpo é instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, não vai ser martirizando, mortificando, alterando, castigando o nosso corpo que nós vamos chegar até Deus. E sim, fazendo tudo isso no espírito, humilhando, dobrando, submetendo. Por quê? Cada vez que nós dobramos o nosso espírito, que nós tentamos e conseguimos nos desfazer, nos privar daquilo que nos distancia de Deus, que nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de ser invejosos, aí sim, não importa o corpo, se é magro, se é gordo, né? Se é alto, se é baixo, se é narigudo, se o nariz é pequeno, se a orelha é grande. Para que castigar o corpo? Por vaidade, e isso não vai nos levar até Deus. Na Revista Espírita, de março de 1869, o título é A Carne é Fraca. E o Espírito diz: há inclinações viciosas que, evidentemente, são mais inerentes ao espírito, porque tem a ver mais com a moral do que com o físico, né? A inveja
a vaidade, o orgulho, isso não vem do corpo. Outras mais parecem consequências do organismo e por este motivo a gente se julga menos responsável por essas inclinações serem do corpo. Tais são as predisposições à cólera, à moleza, à sensualidade, etc. Só que isso atua no corpo, mas a origem não é do corpo. E ele continua: seja qual for a sutileza que usemos para explicar os fenômenos morais exclusivamente pelas propriedades da matéria, cairemos inevitavelmente no impasse, no fundo do qual se percebe com toda a evidência e como única solução possível o ser espiritual independente, para quem o corpo é apenas um meio de manifestação, como o piano é o instrumento das manifestações do pensamento do músico. Assim como o músico afina o piano, pode-se dizer que o espírito afina o seu corpo para colocá-lo no diapasão, na vibração de suas disposições morais. Então, o espírito que manda no corpo, não é o corpo que manda no espírito. A mente é que vai direcionar esse corpo. Por isso que mente sã, corpo são. Vai chegar o momento que nós vamos usar toda a nossa capacidade, todo o nosso direcionamento, toda a nossa evolução moral no aprimoramento físico, não de beleza, mas de saúde. E o espírito continua: excusar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade. A carne, ela só é fraca porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne que não tem nem pensamento nem vontade jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. E é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista imprime à sua obra material o cunho de seu gênio. E o espírito, então, quando está liberto dos instintos da bestialidade, ele vai produzir, modelar um corpo que não é mais um tirano. Não é ele que vai mandar no espírito. As aspirações à espiritualidade serão exatamente pelo espírito. Então, o homem vai passar a comer para viver, porque viver é uma necessidade, mas ele não vai viver para comer. Então, a gula, né? O alcoolismo, tudo que é para o sensualismo, tudo que é para aumentar os prazeres da carne, como vai ser o espírito, ele é que vai coordenar, como ele coordena, mas a desculpa é que a carne é fraca, eu não consigo ficar sem um docinho, eu não consigo deixar de comer a carne, eu tenho que beber aquela bebida. Então, essa é a questão. O espírito é que tem que ser o chefe, não o corpo. Na questão 726, Kardec pergunta: visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam aqueles que nós mesmos criamos? E a resposta vem que os sofrimentos naturais são os únicos que elevam. Por quê? Porque vêm de Deus.
Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Bonzos são monges budistas do Japão e da China. Quando eles abreviam a sua vida ou sofrem, eles estão fazendo bem a quem? Por que de preferência eles não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Então, aquela pessoa que passa fome porque quer perder peso, por vaidade, ela não está sendo caridosa. Aquela mãe que deixa de comer para dar para o seu filho, isso é caridade. Isso é sacrifício em prol do outro. Tem um programa do Raul Teixeira, Programa Vida e Valores, número 150, da Federação Espírita Paranaense. Eu peguei aqui só umas frases, porque o vídeo não é muito longo, mas eu peguei só umas frases, exatamente sobre sofrimento voluntário. E aí ele faz umas colocações. Verificamos quanta gente gosta de sofrer no mundo, como se o sofrimento fizesse com que elas fossem observadas e acalentadas. Aquelas que querem chamar a atenção, na verdade, não passam de pessoas carentes, né, com problemas. Não chega a ser uma doença mental, mas são carentes, elas precisam de atenção e elas acabam chamando a atenção pelo sofrimento que elas mesmas causam para elas. Há criaturas que gostam de se lamuriar, de chorar as tragédias consigo ou de criar tragédias para si. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo nossa visão do mundo, nós vamos entendendo que há espaço para que a gente seja feliz sem buscar sofrimentos voluntários. Jovens ou não, preservemos as nossas vidas. Deixemos que a vida nos imponha qualquer tipo de sofrimento que esteja na pauta das nossas necessidades. Fora isso, busquemos o melhor para a nossa vida, amando-nos, amando e sendo felizes, que é para isso que nós estamos aqui. E quando Deus, quando nós tivermos que passar por aquele período de sofrimento, a nossa resignação, a nossa fé em Deus transforma, alivia, ameniza esse sofrimento. E em Mateus, Jesus diz em Mateus 6, versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se a cada dia vai chegar uma coisa nova para nós, por que nós vamos trazer essa coisa nova hoje? Nos preocuparmos, né? Então, vamos viver o dia, vamos ter fé, vamos nos resignar que Deus está sempre nos amparando. E, por último, na questão 727, Kardec pergunta: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos
dos que prevejamos ou nos ameacem? E a resposta é óbvia. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, porque ele é um instrumento do espírito para a nossa evolução, né? Nós temos que fazer com que esses defeitos morais que nós temos, eles que têm que ser sufocados, né? E não o corpo, tirar uma costela para fazer cintura, passar por procedimentos cirúrgicos, né? Absurdos, pela vaidade, pela beleza, né? Então, nós temos que modificar o nosso coração, sempre visando o Cristo, o exemplo, o caminho, a verdade e a vida. E Paulo, em Coríntios 1, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, nós somos santuários de Deus, nós somos filhos de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pois se Jesus disse bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. E grande distinção cumpre aqui se faça, continuando. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que nos dá meio de os sustentar e fortalecer. Enfraquecê-los sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Quem deu essa mensagem foi um anjo, um amigo protetor. E para terminar, Jesus em João, capítulo 16, versículo 33, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. As tribulações, elas vão chegar, a gente não precisa aumentá-las, elas virão, até porque nós estamos necessitados, nós necessitamos dessas tribulações, mas com fé, com amor a Deus, com coragem, com resignação, nós vamos
galgando degrau a degrau, até a fatalidade da nossa angelitude. Boa noite, fiquem com Deus.